Olá, sejam muito bem-vindos ao Louros em Podcast. Estamos no magnífico Museu da Cerâmica, em Sacavém. O cenário sugerido pelo nosso convidado especial desta edição trata-se de Demétrio Alves, investigador, especialista em planeamento e ordenamento do território, e foi Presidente da Câmara Municipal de Louros entre fevereiro de 1990 e julho de 99. Foram 2 mandatos e quase meio, muito intensos e com algumas nuances ainda não totalmente esclarecidas. Passados estes 25 anos. Iremos, obviamente, abordar algumas delas, mas fundamentalmente queremos conhecer a sua visão atualizada dos caminhos seguidos pelo Concelho de Louros e pela região metropolitana, aproveitando também o muito conhecimento adquirido na realização dos seus atuais projetos. Muito obrigado pela sua imediata e simpática disponibilidade. Começava por apelar à memória dos seus melhores sonhos e perguntava quando, nos anos 90, liderava este município, que Louros pensava ou sonhava que iríamos ter 20 ou 30 anos depois. E que parte desse ideal se realizou, o que o desilude completamente, e se alguma coisa o surpreendeu pela positiva nessa evolução da timeline, digamos assim. Muito obrigado, antes de mais nada, por esta oportunidade. Se me permitir, eu até gostaria de começar por deixar uma saudação muito particular aos 600 trabalhadores que na década de 80, 1986, 87, se viram de um momento para o outro a fábrica da Louça de Sacavém, encerrar portas. Já havia uns problemas que vinham uns anos antes, mas que nessa altura, 86, 87, foi mesmo encerrada e que depois veio culminar com a declaração da falência em 1994. Portanto, uma saudação muito especial para aqueles que ainda estão connosco, dos 600 e tal. A fábrica chegou a ter bastantes mais, e para as suas famílias, porque eu tenho conhecimento do grande sofrimento que tiveram naquela altura, que, aliás, só foi ultrapassado, em parte, com o próprio leilão que conduziu à compra destes terrenos, onde estão instalados este museu e uma urbanização, mas, portanto, daqui o meu cumprimento para ele. Relativamente à questão que me põe, que é uma coisa muito... Eu, globalmente, posso dizer que o Concelho, na altura, o Concelho de Louros, que era, deixou depois de ser em 1999, não é? Com a cessação, enfim, a separação de Odivelas. Mas o trajeto que o Concelho de Louros já tinha antes de eu ser responsável municipal, Presidente da Câmara. E durante aqueles praticamente 10 anos em que tive o gosto e a honra de poder trabalhar cá em Louros, eu diria que o Concelho continuou a progredir, enfim, com às vezes coisas mais a descer, a subir em qualidade, mas de uma forma geral continuou a progredir. E, enfim, não há assim tantas coisas, algumas haverá, mas não há assim tantas coisas que eu possa declarar muito constrangido e, digamos, e triste com a evolução. Enfim, portanto, acho que... Mas foi no sentido que os seus melhores sonhos antes de adormecer... Bom, eu tenho que ter muita prudência com essa apreciação, porque, de facto, aquela década de 1990 a 1999, 2000, foi uma década singular e de um grande impulso. E deveu-se muito, não tanto a mim ou à equipa municipal, os trabalhadores do município, mas também às circunstâncias. O que nós soubemos, talvez se algum mérito houve, foi aproveitar as oportunidades. Sim. E gerá-las. Repare, em 1990, portanto, há quantos anos? 34 anos, foi uma primeira reunião, em março, no Palácio das Laranjeiras, com o então Ministro Couto dos Santos, sim, e com o Presidente da Câmara de Lisboa e com o Presidente da Câmara de Oeiras, Jorge Sampaio e Isaltino Moraes, para começarmos a discutir
se ia para a frente o projeto da Expo. Expo 98, sim. Bom, e é evidente que isto criou todo um impulso muito grande. Nós lançámos nessa altura uma palavra de ordem, uma consigna, penso que é assim que se também diz em comunicação, que era Loures também tem Tejo. Porque as pessoas, grande parte das pessoas não faziam ideia. E isto significava um foco muito grande na revalorização, regeneração da zona ribeirinha. Portanto, é claro que isto criou todo um elan muito grande, para além dos eventuais méritos que o Executivo Municipal tivesse tido e teve, naturalmente, mas foram também muitas circunstâncias que nos deram essa possibilidade. A partir dos anos 2000, enfim, ou meados, enfim, num certo momento, não sei exatamente precisar quando, porque não tenho seguido a vida em pormenor, enfim, talvez, digamos, Loures voltou ao seu registro normal, diluído na área metropolitana de Lisboa. Vamos resolver as questões mais antigas primeiro. Explique-nos um pouco, e já começámos por aí, explique-nos um pouco o ambiente social e político vivido nos anos 90. O Demétrio Alves, relembro, foi eleito pelo PCP, pela CDU. Quais foram os momentos marcantes da sua gestão? E relembro, e reforçando aquilo que já disse, que se realizou nessa altura o maior evento da história recente do país, a Expo 98, mas quais foram os momentos mais marcantes desses quase 10 anos de gestão? Isso houve muitos, foram muito intensos. Logo passado um mês, nem chegou a um mês eu ter sido eleito como vereador da Câmara, porque o presidente eleito era o distinto Severiano Falcão, eu tive logo um choque enorme, porque 15 dias depois ele disse-me que precisava de ir descansar e ir de férias, e foi durante 2 semanas ou 3. Mas o choque maior foi quando regressou de férias, me disse que ia suspender o mandato porque estava doente. E estava de facto. Eu, enfim, aproveitando a oportunidade, quero dizer, para esclarecer até alguma dúvida que possa haver, eu de facto não fazia ideia nenhuma que Severiano Falcão estivesse doente. Tinha de facto uma doença grave. Eu fui vê-lo ao Hospital dos Franceses, no bairro Alto. E isso foi um choque brutal, porque alterou a minha vida e o meu foco. Eu não estava preparado para aquilo. Mas na altura ficou um bocado na ideia que tinha sido uma decisão um bocado estratégica, no sentido também de lhe dar palco durante metade do mandato para... Se foi uma decisão estratégica, não foi minha, porque eu apanhei um enorme susto. Devo-lhe dizer que até adoeci do estômago, uma coisa terrível, porque de facto foi um choque muito grande, e até porque uma pessoa substituir um presidente eleito é muito difícil, porque temos que estar ali a fazer de conta que somos sem ser. Trabalho de autor. Bom, e é evidente que eu, passado 2 ou 3 meses, tive que agarrar o barco, porque senão o barco ia ao fundo. E isso não foi muito bem aceito por algumas pessoas, enfim, até um certo ponto. Bom, depois as coisas se estabilizaram. Portanto, esse foi logo um primeiro choque. Depois, a própria realidade de um concelho que tinha 350, 360 mil habitantes, uma extensão enorme. Na altura, ainda não, mas já tinha 3 cidades. É o segundo maior do país, na altura? Era o segundo maior do país. Quer dizer, na altura depois Sintra ultrapassou em número de habitantes. De facto, aqui não se cresceu tanto. Mas houve muitos, mas sobretudo uma coisa que foi importantíssima foi o trabalho importantíssimo com todos os trabalhadores do município, com as associações, dos bairros culturais, sociais, com os bombeiros, com as empresas. De facto, eu não tinha essa experiência, eu era completamente novato na altura e sem experiência nenhuma. Foi um choque muito forte, difícil, mas por outro lado foi muito estimulante. O conhecimento, porque aquilo é uma vida a 100% ligada à atividade, o que também tem fortes impactos pessoais e familiares. Existiram e ainda persistem, e é importante, e até um momento em que nós podemos tentar clarificar um enredo já com anos de história, e ainda persistem algumas dúvidas quanto às verdadeiras razões da sua saída a meio do terceiro mandato. Voltou-se a falar da estratégia política para a sucessão, falou-se, e é a razão oficial, a criação do Conselho de Odivelas e eventuais desinteligências também, até dentro da estrutura partidária. Há ainda quem acumule algum desconforto por a existência de alguns
alguns boatos incomodativos. O que eu queria perceber era, e aproveitando este momento para clarificar, não existe dúvida nenhuma sobre as razões que presidiram a sua saída a meio do terceiro mandato. Não. Era um bocado para clarificar um pouco. Não, eu fiquei muito triste e, enfim, constrangido quando, analisando a situação concreta, concluí que, com honestidade e com transparência, eu não tinha outra hipótese senão renunciar ao mandato. Enfim, com muito sofrimento pessoal, porque foi um processo de mais de meio ano, talvez, enfim, 10 meses, entre a decisão, quando eu me comecei a perceber que, de facto, havia uma proposta para separar o Conselho de Loures de Odivelas. Eu devo explicar que a única razão que me levou a renunciar ao mandato em julho foi essa, ou seja, e penso que foi uma razão grande, é porque eu não estava de acordo com o processo de instalação, não é tanto a criação em si, foi o processo de instalação, que era um processo, do meu ponto de vista, ilegítimo, ilegal e inconstitucional. E não sou eu que o disse. Freitas do Amaral, por exemplo, produziu pareceres sobre isso. A Associação Nacional de Municípios Portugueses e a ANAFRE pronunciaram-se nesse sentido do processo ilegal e inconstitucional, no caso concreto da forma de instalação como foi feita. E, por outro lado, não era eu que estava contra. A Câmara Municipal, numa reunião, votou por unanimidade. A Assembleia Municipal votou por unanimidade contra o processo. Portanto, eu, em respeito democrático, é que estava certo. É evidente que eu tinha legitimidade para continuar. Tinha-me era sido retirado parte da responsabilidade que os eleitores tinham dado no voto, porque deram uma responsabilidade de ser Presidente da Câmara de Loures, não era de uma parte de Loures. E, portanto, a única coisa que me levou muito contrariado, mas em consciência eu entendi que devia fazê-lo, era, de facto, sair e continuar a minha vida profissional, que foi o que eu fiz. Voltei para quadro superior da EDP, onde eu já tinha trabalhado há muitos anos, e, portanto, de uma forma muito clara, foi só isso. 25 anos depois, acha que essa decisão foi a mais acertada no momento, olhando assim à distância, na nuvem, digamos assim? Na minha consciência foi. Eu, na altura, enfim, tive algumas críticas, até mesmo de camaradas meus, mas é preciso dizer que, por exemplo, a Comissão Conselhia do PCP fez uma declaração pública que existe, no sentido de se solidarizar comigo, embora, enfim, havendo a ideia dentro do partido que eu devia ter continuado. De facto, eu não considerei que tinha condições, nem de facto... Foi também uma forma de protesto, é evidente. Bom, se foi... Vincar uma posição. Se foi bem ou mal, enfim, eu deixo isso ao julgamento e ao entendimento das várias pessoas, há sempre coisas negativas e positivas. Eu entendi que era o caminho mais sério que eu podia tomar naquela altura. E aproveitando a oportunidade, é uma questão que eu não podia, obviamente, entender que estava esquecida, e é um bocado na sequência do que eu estava a falar, e é um pouco falando naqueles ditos boatos. A ligação de Loures à Matola, Moçambique, serviu de argumento a muitas narrativas que o transportaram para uma novela cheia de enredos a gosto de cada um dos autores. Esta é uma excelente oportunidade para que, de uma vez por todas, porque eu acho que ao fim de 25 anos ainda existem algumas mentes com algumas dúvidas, esclarecer de forma cabal o perfil que cola e uniu Loures à Matola e porquê. Bom, começando talvez pelo fim, de facto, pelos boatos. Criou-se um boato, não é? Nessa altura, eu só me apercebi dele bastante tempo depois, de que eu tinha abandonado, enfim, a Câmara de Loures para ir para Moçambique, onde tinha várias riquezas. Bom, e nessa narrativa, presumo eu, porque nunca ninguém teve a coragem de me confrontar com isso, digamos, passariam por essas riquezas serem ilícitas. Enfim, eu tinha tido por algum motivo que eu não faço ideia. Isto foi ao ponto que uma vez recebi um telefonema, talvez no ano 2000 ou 2001, do então Presidente da Câmara do Conselho Municipal da Matola, o Carlos Tembe, que infelizmente já faleceu, um jovem que faleceu bruscamente,
a dizer-me, Demétrio, está cá um jornalista daí de um jornal de Loures para eu lhe mostrar aqui as tuas casas e as tuas fazendas. Eu fiquei completamente surpreendido. Foi um boato, enfim, penso que de natureza política. Naquela altura, como agora, aliás, a política não é só uma coisa bonita, é também uma coisa com coisas muito feias. E há pessoas que não sabem ter, digamos, uma postura de verticalidade, de transparência e de honestidade e aproveitam tudo e jogam com tudo. Esse boato foi um deles, que eu tinha ido para Moçambique, estava rico e foi para lá. Não, eu voltei ao meu posto de trabalho na EDP, onde depois, de facto, fui a Moçambique e a muitos outros países que, em função das minhas funções, eu cheguei a ser administrador de uma empresa do grupo EDP, que tinha parte da cooperação internacional, e, portanto, fui também a Moçambique em viagens de dias, à Cabora Bassa, há várias centrais hidroelétricas em Moçambique, em vários pontos de Moçambique, mas também a Angola e a muitos outros países. Portanto, aliás, esses boatos não se limitavam por aí. Por exemplo, aqui nesta urbanização, foi-me dito que eu tinha cá 2 andares, porque me tinham sido oferecidos. Bom, infelizmente não tenho, aliás, nem conheço a urbanização por fora, acho que é uma excelente urbanização, mas não conheço nenhuma das casas por dentro, não faço ideia como é que... Portanto, isto faz parte da política, faz parte da má política. Isso depois tem alguma influência objetiva no day after, digamos assim, depois da sua saída da atividade? Quer dizer, tem influência porque uma pessoa, ao aperceber-se no ambiente familiar, ao aperceber-se que há algum ruído de fundo feito de uma forma desonesta, baseada em verdades, isso, enfim, desgasta-nos. Eu, por exemplo, tive uma vez a minha mãe, enfim, que veio viver comigo para uma casa que eu tinha arrendada em Lisboa, disse-me que tinha estado numa paragem de autocarro no Campo Grande, onde ouviu pessoas a dizer que eu estava rica em Moçambique. E ela disse, olha, não está. Eu vou para a casa dele agora no Saldanha, ali perto do Saldanha, e não está. E isto magoa, dói, porque são boatos falsos, enfim, são boatos, não é? E, portanto, injustos e que desgastam, de facto, o bom nome das pessoas. Houve pessoas que eu tive que pôr em tribunal. Eu lembro que a diretora do então jornal A Capital foi por mim posta em tribunal e foi condenada, só que depois recorreu para o Supremo e, entretanto, infelizmente faleceu. A Helena Santos Sousa. Portanto, e que disse, no último ato eleitoral, tinha havido fraude eleitoral, que eu tinha havido fraude e que eu tinha fugido com os votos. Imagino. Houve uma recontagem intensa de votos. Houve uma recontagem e a CDU até teve muito mais votos. Enfim, muito mais, alguns mais, mas em que tudo se clarificou. Mas tudo isso deixou um amargo de boca, porque foi tudo montado em base de falsidades, em que muita gente, isto não era só dos partidos adversários. Eu penso que houve algumas pessoas que, de certa forma, internamente também colaboraram. Mas eu não queria tocar nisso, são águas passadas. E aproveitando um bocado também nessa sequência, tem saudades especiais de algum protagonista político local ou nacional da época? Eu relembro que concorreu contra António Costa e ganhou em 93. Em 93, sim. Sim, eu considero, eu dou-me bastante... Enfim, não somos amigos de casa, mas dou-me bem com o António Costa. Enfim, o que é que eu posso dizer mais sobre isso? Um excelente político, muito... É um político, é preciso ter cuidado com ele, digamos, na peleja política, designadamente político-eleitoral, mas, enfim, temos uma boa relação. Também aqui concorreu o Pacheco Pereira, portanto, um grande homem da cultura, para além das questões políticas, e tantos outros, mas, sobretudo, tenho um enorme respeito e aprendi muito com os eleitos das juntas de freguesia, por exemplo. Pessoas, homens e mulheres, que no dia-a-dia estão ali a trabalhar, a fazer, digamos... Aquilo é uma realidade espantosa. Acho que é talvez a parte mais rica do exercício do poder local democrático, quer dizer, estar ao serviço das populações. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu nem tinha muito jeito, porque, enfim, vinha de uma empresa, era muito urbano e, portanto, não tinha nenhuma, como se costuma dizer, carreira política, nem tinha interesse em ter, por exemplo, porque eu tinha
a política para mim não era um tacho nem nunca foi. Foi por isso que eu renunciei, porque eu não... Aliás, quando eu voltei à EDP, para além do exercício profissional e técnico que me dava muito prazer, fui ganhar mais. Portanto, eu não estou ligado, mas de facto foi muito enriquecedor, digamos, no contacto humano, mesmo com aquelas pessoas que criticavam, me faziam reparos, desde que fossem feitos de uma forma frontal e honesta, eu gostava, porque muitas vezes eles tinham razão. Tinham razão. Eu tinha muitas falhas, muitas desatenções. E, de facto, aquilo ajudou-me na vida. Sim, retificava alguns. Exatamente. Quais as principais diferenças na arte de fazer política passados estes 25 anos? A atração pelo like nas redes sociais será, obviamente, uma delas, não é? Dos likes. Mas as principais alterações, sim. Bem, o político tem eu imagino, problema diário por aquilo que vou vendo, eu sou um espectador atento das questões, não tanto locais só, mas, enfim, a nível nacional e internacional. Eu acho que o exercício da atividade política hoje em dia é muito mais difícil e muito mais escrutinado também. Mais escrutinado, por outro lado, mas é que uma coisa é escrutinar do ponto de vista do interesse público, outra coisa é armadilhar, invadir o espaço privado, o deturpar a situação. E quem está na política hoje está muito sujeito, muito mais do que no meu tempo. No tempo em que eu exercia o cargo político. Eu acho que é pena porque isto afasta pessoas, jovens designadamente, que podiam e deviam dar o seu contributo à causa social, à causa cívica da intervenção democrática, e não o fazem porque os políticos estão mal vistos. Estão queimados. Quer dizer, é uma coisa, digamos, pode-se dizer, por culpa do exercício político. Não. A esmagadora maioria de quem tem intervenção política, designadamente a nível local, nas freguesias, nos municípios, são milhares e milhares de cidadãos e de cidadãs. As pessoas fazem o seu melhor, são sérios, são honestos, não tiram nada, não roubam nada, não são corruptos. Bom, mas, de facto, poucos casos e também muita abordagem populista daqueles que, querendo entrar na política, se dizem não políticos e criticam os políticos. Isto é uma armadilha que está posta aos portugueses, porque não há alternativa à via democrática para se exercer esta função, porque não se vai contratar empresas para gerirem as câmaras, nem as freguesias, e muito menos o país. E é, portanto, preciso desmistificar esta ideia de que o que é bom são os independentes. Mas os independentes de quê e de quem? Quem é que os está a pagar? Muitas vezes vê-se que estão a ser subsidiados por empresas intitulando-se independentes dos partidos. Ora, isto é perigoso porque os últimos prejudicados são as populações. São sempre os últimos prejudicados, atrás de determinadas correntes. Hoje em dia há, de facto, um escrutínio, isso é importante, acho que é bom, mas há uma invasão, uma deturpação de tudo e rapidamente várias coisas. Uma pessoa tem pouco tempo. Olha, eu estou aqui a consumir uma porção de tempo de antena, permite-se a expressão. Nas televisões, é raro a pessoa responsável político consegue explicar duas coisas seguidas. Porque ou está sempre... Os jornalistas, muitas vezes, começam a comentar, não são jornalistas. Começam encavalitam umas coisas umas nas outras. Assim não é possível explicar. Não é possível dizer o que se pensa e o que se propõe. As margens da opinião. Exatamente. Sim. E, portanto, o que interessa são os coeficientes de adesão da opinião, chamada opinião pública. Já voltaremos a falar de Loures, mas em 2024, mas não posso deixar passar a presença de uma das vozes mais qualificadas em questões estruturais, como o planeamento e o ordenamento do território. Antes de mais, pedir-lhe um breve resumo das frentes em que profissionalmente se encontra envolvido. Não, eu, neste momento, só sou investigador numa unidade de investigação integrada na Universidade Nova e também com ligações à Universidade de Coimbra. Na área, o meu interface, onde eu concentro já há muitos anos a minha atenção, depois de ter feito o doutoramento na Universidade Nova, é no interface entre o território, o ordenamento do território e os serviços energéticos, os sistemas energéticos.
É evidente que também estudei muito as questões da evolução da habitação, toda a explosão de construção imensa da habitação, enfim, que não é dessa forma que se resolve a crise da habitação. Também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas, de facto, dei aulas ainda na Universidade Nova, mas e neste momento só colaboro, enfim, e continuo a ter alguma atividade política, mas de retaguarda, não é? Antes de pedir a sua avalizada opinião sobre o flagelo gravíssimo da habitação, pedir-lhe um raio-x mais superficial sobre as políticas de planeamento, desenvolvimento e ordenamento territorial do espaço geográfico da Grande Lisboa. Existe uma verdadeira estratégia alargada e integrada ou apenas micro-iniciativas em cada quintal sem preocupação do que se passa no Conselho Vizinho? Pois, olha, é assim, eu para além de ter sido Presidente de Câmara, enfim, durante quase 10 anos, e nos quais também fui, aliás, membro vogal da área metropolitana, da AML, da área metropolitana de Lisboa, e tive a oportunidade de exercer entre 2015 e 2018, salvo erro, a função de primeiro secretário executivo da área metropolitana de Lisboa, que é um local, uma função que, não sendo eleita diretamente, é indiretamente por um colégio eleitoral alargadíssimo dos membros das assembleias municipais e julgo de freguesia também, de toda a área metropolitana de Lisboa. E nesse cargo, de facto, eu confirmei a minha perspectiva de que a regionalização e, designadamente, a regionalização metropolitana, que é perfeitamente possível e que o Governo, na altura, 2015-2018, liderado por António Costa, tinha a ideia de levá-lo para a frente, através de eleições diretas para a gestão das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e não levou esse projeto, do meu ponto de vista, o que foi muito negativo. O Presidente da Câmara, o Presidente da República opôs-se à ideia, tem um horror à regionalização terrível, e, portanto, mas isto não era sequer o processo de regionalização mais vasto, que esse, enfim, implica um referendo, um novo referendo. As áreas metropolitanas são autarquias, podem ser eleitas, e faria sentido, porque uma coisa é ver as áreas metropolitanas como elas são, que é uma congregação, uma federação de 18 municípios, no caso de Lisboa, outra coisa é ver órgãos diretos responsáveis pela governação de um ponto de vista metropolitano. Ora, há funções, há áreas das infraestruturas de transportes, das infraestruturas energéticas, das infraestruturas de saneamento de águas, inclusive do desenvolvimento económico, que não podem ser feitas sem se pensar e executar com orçamento e com independência metropolitana. Não é o somatório dos presidentes de Câmara que decide. Porque o Presidente da Câmara só tem legitimidade, de facto, para representar o seu município. E quando vota na área metropolitana, está a pensar no seu município. Sim, aliás, seria até errado que não o fizesse. Portanto, essa visão alargada não se coloca. Mas foi possível, por exemplo, fazer uma coisa, e tive muito prazer e honra nisso, de levar para a frente o sistema metropolitano de transportes. Foi a partir de 2015, 2016, que nós conseguimos montar toda a estrutura, toda a infraestrutura, digamos, e material, de maneira a que foi possível, depois, em 2019, aprovar o passo único, o passo metropolitano, que foi um avanço enorme para a mobilidade das pessoas, mas logo nessa altura eu tinha a ideia muito clara de que, se não se acompanhasse isto com a oferta de mais equipamento móvel, metro, ferro, elétrico, rápidos, autocarros de vários tipos de motorização, designadamente elétrica ou a gás natural e outros meios de motorização, não se conseguia, porque as pessoas começavam a aderir e depois não havia oferta. Bom, é preciso que se diga, não é de um dia para o outro que se recuperava o atraso brutal a que os transportes chegaram em 2015, 2016. Foi um desinvestimento durante mais de 10 anos que estava a ser feito. E as pessoas refugiam-se no transporte individual, no seu carro. Ora, não é com o seu carro, com a sua viatura, mesmo que seja elétrica, que se resolve o problema da mobilidade. Porque passaremos a ter milhares, centenas de milhares de viaturas em engarrafamentos
Mas são viaturas elétricas. Não se resolve nada. O problema é através de infraestruturas. Eu, aliás, queria aproveitar, se me der a possibilidade, de alertar para uma coisa essencial do Conselho de Loures atual. E que é o seguinte, há muita gente, eu tenho estatísticas que me revelam isso, do aumento do contínuo do uso de transporte individual nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Nos concelhos aqui à volta, mas também no de Loures. Ora, isto é um reverso. É claro que as pessoas são empurradas para isso. Muitos pais usam o carro não só para ir para o seu trabalho, mas também para transportar os filhos para a escola. Há todo um sistema que não funciona. As pessoas, não havendo solução de transportes coletivos, transportes públicos coletivos de vários tipos, as pessoas, enfim, não têm outro remédio. Isto não se vai lá só porque é moda. E, portanto, aqui no Conselho de Loures, eu chamava a atenção para 2 aspectos apenas. Devia-se fazer todos os possíveis, mesmo sendo muito difícil, de criar um bom interface que permitisse às pessoas trazer as suas viaturas individuais para perto da estação da Bobadela, ferroviária, e até perto da estação de Santa Iria. Há terrenos abaixo, enfim, abaixo da linha, enfim, no sentido do Tejo. Eu não diria que estão disponíveis do ponto de vista patrimonial, mas eles, tendo algumas dificuldades, devia ser criado todas as condições para que houvesse possibilidade de levar para ali os carros e as pessoas apanharem o transporte ferroviário que entra rapidamente na cidade e que se liga ao metropolitano. A segunda questão é uma coisa que está em desenvolvimento, que é o metropolitano ligeiro de Loures-Odivelas, a linha violeta. Eu espero que o projeto vá para a frente, mas devo dizer que é preciso ter muito cuidado, porque eu tenho muitas dúvidas, estando nós em meados de 2024, que em 2026, como está previsto no PRR, a obra esteja realizada. Ela foi agora adjudicada, enfim, penso eu que mas o seu financiamento está condicionado pelo próprio os tempos do Pois eu PRR, sei, o problema é que não se pode enfiar o Rossio na Rua da Betesga, mesmo que um político diga, isso não corresponde à verdade. Mas eu vou mesmo mais longe. É preciso ter a certeza absoluta de que o financiamento para a realização das obras, designadamente do braço que vai até Loures, está garantido, porque aquela linha é toda à superfície, enquanto que a outra, mais dedicada a Odivelas, é muito, digamos, na forma subterrânea. Ora, uma linha à superfície, para 9 estações, vai implicar um grande trabalho de expropriação e de compra de terrenos, com os respectivos pagamentos. Eu, aqui há uns tempos, há um ano e meio, na estrutura que acompanhava o PRR, a sua comissão de acompanhamento, vi críticas e preocupações em que aquilo podia não ir para a frente, porque dizia-se que era o município que tinha que financiar todo esse esforço. Não sei se o assunto está resolvido, mas aconselho que as pessoas perguntem e estejam atentas, porque senão, mais uma vez, aquela infraestrutura pode não ir para a frente. Eu espero que vá, tenho confiança que vá. Não está confiante, então, na capacidade de realização dessa premissa até 2020? Até 2026, todo é impossível. Eu há 2 meses perguntei ao Presidente da Câmara sobre essa questão e disse-lhe, avancei até quando 2027 como data de referencial, e ele garantiu, dentro daquilo que é possível, que no final de 2026, no máximo, a obra está feita e a funcionar. O que eu disse era a questão que eu coloquei era comprar o passe social. Enfim, não quero, obviamente... Mas na sua visão, não é contraditório, mas qual é a sua visão sobre... Não, a minha visão é que é necessária, espero que vá para a frente, mas o período do PRR, que vai até 2026, um ano e meio, para realizar uma obra com tal envergadura e com tal impacto de interfaces com a população e com o território, é muito complicado. E, portanto, não vale a pena, por questões só políticas, estar a prometer ou dizerem-se coisas. Mais vale uma pessoa dizer, olha, isto é para fazer, mas isto vai ter que ser feito mais um ano, mais um ano e meio. E, portanto, pôr as coisas claras, é aí que se leva as pessoas, falando na realidade, dizendo a verdade objetiva e não criando cenários maravilhosos, para que depois então nos lancemos à obra e fazer. É possível, olha, é mais facilmente possível fazer o aeroporto, o novo aeroporto, em 5 anos, como os documentos dizem que é possível fazer no Campo Tiro,
do que provavelmente fazer, do que de certeza fazer um ano e meio o ramal até Loures. Porque implica muito conflito à superfície, com as várias ocupações. Portanto, é um trabalho profundo, não é uma questão só técnica. Mais técnica é o outro braço que é subterrâneo e que serve praticamente grande parte de Odivelas. Essa tem maior dificuldade técnica, mas menos conflito, digamos, socioeconómico. Muito bem. Mas acha até que ponto é estruturante a conclusão da linha metropolitana? Não, eu acho que isso aí estamos todos de acordo. Acha que Loures pode mudar, pode haver o antes e o depois do... Loures pode mudar muito, mas sobretudo também muda muito Lisboa, porque não tem tanto impacto de viaturas a irem para lá e a saírem. Os commuters, ou seja, as pessoas que vão e vêm de manhã e à noite para os trabalhos, para os estudos e até para os aspectos logísticos. Portanto, Loures está muito bem situada perto da capital, mas não pode ser subsidiária da capital, nem pode prejudicar a capital, despejando-lhe constantemente viaturas lá dentro. Bom, como é que isto se faz? Num esforço de cooperação, aliás, e a linha, o projeto, é mesmo para isso. Eu não estou contra o projeto. Claro. Agora, é bom falarmos a verdade, a realidade. Enfim, as pessoas falarão na verdade, mas, quer dizer, com a objetividade das dificuldades que existem, porque é muito difícil fazer num ano e meio uma obra destas. Exato. Já agora, aproveitando, fez aí referência a essa questão, partindo do pressuposto que vai haver um novo aeroporto na margem sul e que este será para fechar... Pressuposto? Eu espero que agora seja mesmo posto. Há uma comunicação política. Sim, claro. Vale o que vale. Quando aqui o aeroporto da Portela, que está maioritariamente também no território do Concelho de Loures, que utilidade acha que estes terrenos deveriam ter? Isso toca numa visão estratégica de que me falou há bocado. Há uma questão que o futuro de Loures, do meu ponto de vista, implica, em termos desse futuro concebido e traçado em termos estratégicos, que, de certeza, do meu ponto de vista, não passa por continuar a confundir o desenvolvimento socioeconómico com mais construção de edifícios para a habitação. Ou seja, há uma colega minha, professora da Universidade Nova, a professora Ana Firmino, que infelizmente já não está no meio de nós, que propôs um slogan para Loures, porque ela vivia cá em Loures, e propôs um slogan para Loures, que era Smart Answers for a Smiling Future. Portanto, enfim, qualquer coisa como respostas inteligentes para um futuro mais positivo, mais agradável, mais sorridente, chamemos assim. E que passava muito por conciliar todo o património, o extraordinário património cultural construído. Em Loures há 28 imóveis, portanto, estou a falar de património cultural construído, porque também há o património cultural imaterial, mas no domínio do património cultural construído, há 28 imóveis relevantíssimos, tão classificados como património cultural. Edifícios, vários. Portanto, se nós tivermos a noção desta estrutura, que é estou a falar só do Concelho de Loures, e ligarmos às questões do património ambiental, todo ligado às questões rurais, rústicas, às serras que devem ser o mais possível arborizadas, às linhas hidráulicas, portanto, tanto a linha do Trancão, a bacia do Trancão, o Tejo, portanto, ligando este potencial ambiental, ecológico e patrimonial, diremos que o futuro podia e, do meu ponto de vista, devia passar por aqui. Estimulando socioeconómica a produção, muito centrada, digamos, em novos modelos de produção, digamos, do sistema alimentar urbano, um sistema alimentar urbano, agroalimentar urbano, baseado também no grande potencial que Loures tem, modernizando as produções e gerando cadeias logísticas de curto alcance. Nós não podemos andar a transportar alfaces e flores e morangos de centenas de quilómetros, porque isso, inclusive, tem impactos ambientais brutais. Portanto, Loures
podia e devia recentrar a sua atividade nisto, potenciando os seus patrimoniais culturais e ambientais, pondo-os ao serviço da socioeconomia de uma forma sustentável. Portanto, eu diria que é por aqui, não é construir mais edifícios. As pessoas muitas vezes pensam, mais uma urbanização, ai que bom. Isto não é desenvolvimento. Aliás, o problema habitacional português não passa por maior construção, alguma construção Essa nova. é uma opinião que eu lhe vou pedir também já a seguir. Pois, isso é uma questão muito delicada e há muita confusão no ar com isto. Loures parece ter descoberto recentemente uma vocação logística. Faz sentido, adequa-se à nossa realidade que o Conselho assuma um papel determinante nesta área, funcionando quase como um verdadeiro armazém ou despensa, digamos assim, da capital e da grande Lisboa? Bem, essa visão já vem de há muitas décadas atrás, enfim, foi negociado por nós, enfim, por mim diretamente, a possibilidade do mar vir para Loures, para onde foi. Também era uma discussão que nunca mais se resolvia, andava há anos para se resolver e nós resolvemos. O meu colega de Vila Franca, o Daniel, ficou um bocadinho aborrecido com a questão, mas, enfim, tenho muita pena. Eu era presidente da Câmara de Loures. Não era só os interesses de Loures. Eu, francamente, achava que o sítio, e acho que o sítio é excelente do ponto de vista logístico. Portanto, a logística não é uma filha menor das questões económicas, é importante, a logística é importante. Agora, não pode ser uma logística só de armazéns e de caixotes. Tem que ter valor acrescentado. Portanto, Loures tem potencialidades, não num papel de subserviência da capital, mas num papel, digamos, de centralidade, com produções, com valor acrescentado, sempre que possível, e ligada à base de produção agro-rural, que tem muita potencialidade. Isso é determinante para si, essa ligação? É muito importante, porque se nós, para fazermos mais do mesmo, para andarmos vamos competir nos polos tecnológicos. Olha, por exemplo, o polo tecnológico do Instituto Superior Técnico, que está instalado em Santaria da Zóia, espero que aquela grande quinta não venha um dia a ser também dedicada a uma nova urbanização. Julgo que não, mas, enfim, faço apelo a que não cedam. Pode ser, está a servir de base a um polo do Instituto Superior Técnico, mas pode ser uma referência de investigação, não estou a falar em energia nuclear, mas pode estar ligada às questões de nova energia em termos de futuro. E, portanto, e tantas outras. Quer dizer, aliás, Loures tem ainda hoje grandes e muito sofisticadas unidades de produção industrial na farmacêutica, na alimentação, no campo da alimentação, no campo de, enfim, tantos, são dezenas, não obstante a reconversão industrial a que se assistiu há 40 anos, há 50 anos, e depois com a deslocalização da da globalização neoliberal, houve a deslocalização para países terceiros. Portugal também foi afetado por isso, mas neste momento está-se a falar na reindustrialização da Europa. É preciso que Portugal, que também é Europa, aproveite, não é só andar a comprar, não é só, imaginemos, instalar muitas unidades fotovoltaicas e depois andar a comprar o equipamento todo fora. Portanto, isso não adianta nada, sim, para além de ocupar centenas de milhares de hectares do território, que eu, do meu ponto de vista, é uma coisa completamente... Pois, isso era um excelente tema para uma próxima oportunidade. Na questão dramática da habitação, que tipo de intervenção entende como possível? Podemos usar até como bitola à Grande Lisboa. Qual o seu nível de urgência e, numa perspectiva otimista, quando seria possível começar a obter resultados? Ora bem, é assim, na minha análise, a política pública de habitação foi, talvez, para não dizer a certeza, mas enfim, eu acho que foi o pilar que faltou à democracia após 25 de Abril. Nunca foi resolvida adequadamente a política habitacional em Portugal. Antes do 25 de Abril não estava. Não fazia parte das prioridades. E depois também houve o processual ao princípio, muitas ocupações, mas nunca foi agarrada com princípio, meio e fim pelos poderes central e poder local. O poder local, por uma razão muito concreta, que alguns municípios conseguiram
responder bem, mas a maioria não conseguiu. E porquê? Porque tinham muitas outras prioridades. Naquela altura havia milhões de portugueses sem saneamento básico, sem eletricidade, sem acessos. Havia 18 mil lugares em Portugal que não tinham acesso nenhum de estrada nenhuma. As pessoas estavam completamente isoladas. E, portanto, houve prioridades que os municípios tiveram que pôr. Quando seria necessário ir aos terrenos para constituir bolsas, poucos municípios as tinham. Lisboa tem muito do tempo, enfim, do Duarte Pacheco, não é? Mas os outros não tinham. E, portanto, sem essa forma de poder atuar diretamente no domínio da habitação, numa política social de habitação, e não é numa política de habitação social, são coisas completamente diferentes. A habitação social foi muito feita, muitos milhares, e continua a fazer sentido. Agora, não é essa vertente, infelizmente, ainda é necessária, porque há muita gente em indigência habitacional, mas o que falta em Portugal é a política social de habitação. Porque a habitação, é bom que isto seja claro para as pessoas, a habitação não é um bem de consumo trivial. Não é mais um aparelho de televisão, mais um automóvel, um par de sapatos. Não é. Aliás, o mercado de habitação não é um mercado, é um mercado com várias falhas de vários tipos, não vou aqui estar a desenvolver, tem vários problemas estruturais, os académicos têm isto muito bem estudado e, portanto, não é resolvido pela procura e pela oferta. Há quem diga, não, para resolver, para baixar os preços, o melhor é pôr muitos prédios. Não, Portugal tem andado a fazer desde 1990, eu tenho os gráficos, digamos, que demonstram esta realidade, tem construído milhões de focos. Nós, desde 1991 até agora, construímos 2 milhões de alojamentos. 2 milhões. De 1991 até agora, qual é que foi a variação demográfica? Mais 400 mil pessoas. Ou seja, constroem-se 2 milhões de alojamentos a mais, mas e em termos de famílias, o número de famílias também subiu de 4,1 milhões para 4,2. Portanto, não é um aumento do número de famílias que justifica esta tão grande oferta de habitação. E, portanto, não é por aí. Tem que haver a construção privada, as escalas que se adequem à realidade portuguesa, e isso foi tudo furado nas décadas de 2000, de 95 até... De 95 para a frente, com muita evidência, uma grande subida, com a mudança das circunstâncias financeiras e com o euro, as condições de juro, a vocação que os portugueses têm para comprar casa própria, ao contrário, por exemplo, do que se passava nos países ricos da Europa, em que as pessoas maioritariamente têm casa alugada. Em Viena da Áustria, grande parte da habitação ainda hoje é de propriedade pública, nos Países Baixos, etc. Bom, cá em Portugal há muito esta atração atávica dos portugueses a ter, enfim, a sua casa própria, enfim, não condeno, mas gera oportunidades que depois esmaga as próprias pessoas, como nós estamos a ver nesta parte final. Não é? Não obstante, eu gostaria de dizer, ter havido, desde 2015 para cá, novos programas de governo aprovados na Assembleia da República, muito mais evoluídos e muito mais avançados no domínio de uma correta, no meu ponto de vista, de uma correta política pública de habitação. O problema é que, estranhamente, demoram a passar à prática. São muito minados pelos lobbies e também por uma certa, eu diria que há quase que uma cultura profundamente instalada nas populações que leva a esta coisa que é terrível. Existe hoje em Portugal 720 mil fogos vagos, nos últimos censos e nos últimos anos, dos quais há 400 a 450 mil que estão devolutos. O problema não é eles estarem vagos, porque pode ser uma segunda casa de uma pessoa para passar férias, ou pode ser de um imigrante, que essa casa não está devoluta, está vaga. Outra coisa são as casas que estão devolutas, estão, algumas delas até abandonadas. E, portanto, o território, as prioridades dos interesses públicos e dos interesses ambientais, os interesses comuns, não podem permitir este estragar de espaço, construir. Para quê? Para alimentar muito negócio especulativo. Faz sentido que
se fundos internacionais especulativos compram milhares de fogos em Portugal, quarteirões inteiros, para os ter ali de reserva para depois entrar no mercado internacional. Como é que um cidadão português que ganha um vencimento, uma remuneração portuguesa, um jovem casal que está a querer formar e está a formar, pagar mil e tantos euros por mês, quer dizer, digamos, uma taxa de Qual é o esforço papel que o Estado pode assumir imediatamente? através... O que é que pode fazer e para quando é que... Há uma questão, não é Até porque há aqui uma questão que eu já tabulamento. pedir também só que enquadrasse também, que é a questão do substrato partidário, porque são tomadas algumas decisões, depois vem um partido seguinte, anula essas decisões. Não era obrigatório, até porque os políticos têm essa obrigatoriedade, haver um pacto de regime, um pacto para 20, 30 anos sobre o caminho a dar, porque é um problema objetivo, as pessoas não têm casa para... Sim, esse é um para problema. habitar. Esse é um problema. O problema é que no cerne disto está uma questão de tensão entre os direitos e os deveres da propriedade e os direitos e deveres da habitação. O papel da habitação. Há o artigo 65º e o artigo 62º da Constituição. E na nossa Constituição é bem claro que, digamos, está atribuído um papel, uma função social à habitação. Não é toda, nem toda tem que ser habitação social, obviamente que não, mas esse papel, e portanto isso reserva o direito e o dever das entidades públicas terem uma intervenção reguladora no mercado, porque o mercado é imperfeito, o mercado não responde, os preços, não é preciso fazer mais casas que os preços descem. Portanto, a lei da procura e da oferta não corresponde, porque ela obedece a outros critérios financeiros e de deslocalização. Porque há cidadãos alemães, chineses, americanos, brasileiros, e alguns até angolanos, alguns poucos, que tendo uma maior capacidade, o poder de compra, está a concorrer com um português que tem 1/5 do poder de compra. Portanto, tem que haver uma política, digamos, pública, que passa também, entre outras coisas, não posso ir a todas, pela regulação democrática. E que passa porquê? Por uma oferta pública de uma quantidade importante de alojamentos, apartamentos, andares, pequenas moradias, que resolvam vários problemas, não é para serem de borla, mas que sejam postas à disposição para arrendamento. E eu defendo até para venda, há quem diga que isto não pode ser, mas quer dizer, até para venda, a preços controlados. Mesmo de promoção pública, municipal ou estatal central. Mas isso tem que ser feito, não é às pinguinhas, porque isso não tem impacto no mercado. Ou se consegue pôr, eu diria, à volta de 40, 45 mil, 50 mil alojamentos, sobretudo nas áreas metropolitanas, neste mercado, em pouco tempo, e isto é muito difícil de fazer, eu compreendo que sim, mas algum dia tem que ser começado a fazer a sério. Quando diz pouco tempo, consegue... Eu diria que, quer dizer, para ter efeito no mercado tem que haver uma resposta conjunta. Ou seja, se nós precisamos para ir autorregular o mercado, uma oferta de 30 ou 40 mil, não é desfazer essa oferta em 10 anos e pondo 2 mil ou 3 mil por ano que resolve o problema. Tem que ser uma oferta massiva, digamos, de alojamentos para arrendamento, ou até, em certos casos, para venda, condicionada, enfim, a várias condições, portanto, para que o mercado se autorregule através não é proibir, não vai tabular os preços da venda da habitação, até apesar de eu achar que o arrendamento deve ser regulamentado e regulado, mesmo com algum esforço de fixação de referenciais. Eu acho que social e politicamente se deve fazer, e é legítimo, do ponto de vista constitucional, fazê-lo. De facto, isso... Mas pode condicionar a aquisição com o investimento estrangeiro, pode criar regras para o próprio arrendamento. Veja a crítica que imediatamente se colocou à questão do combate ao excesso de alojamento local. Ao excesso e ao oportunismo foi criado no domínio dos vistos Golden. Sim. Quer dizer, que supostamente era para o investimento, para trazer investimento, é todo para comprar casas, todo para comprar edifícios, ou quase todo. E, portanto, isso só
ajuda, só contribui para a especulação, para o elevar de preços a escalas internacionais e serve para uma coisa que é complicadíssima, que é confundir habitação com hotelaria. A oferta do alojamento local é do domínio do turismo, da hotelaria. Sim. Não se pode estar a sobrepor ao campo habitacional, porque a habitação tem função também social. E, portanto, esta regulação tem que ser feita. Mas eu estou a ver que isto estou a ver que isso está a regredir, ou seja, não foi feito com a suficiente pujança, do meu ponto de vista, nos últimos 6 ou 7 anos ou 8, quando houve excelentes condições políticas para o fazer, maioria absoluta do Partido Socialista, quando não tinha a maioria absoluta teve o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, quer dizer, os programas governamentais tiveram aspectos muito positivos, do meu ponto de vista, mas passou à prática muito debilmente. E é claro que as forças que se opõem a isto, que veem na habitação o negócio, tudo farão para minar, tudo farão para dinamitar isso. E isso foi feito e está a ser feito agora também a nível do Governo, porque vários indícios levam-me a crer que aquilo que se anuncia não é a forma de resolver o problema, digamos, da crise ambiental, a crise dos preços. Mas, enfim, isso levar-nos-ia para uma conversa muito bem. Nós já ultrapassamos largamente o nosso tempo, mas eu apelava, tenho aqui algumas questões ainda mais que lhe vou colocar, obviamente, apelava à sua capacidade de síntese. E voltávamos a Loures, e acredito que siga com alguma atenção, já nos disse aqui que sim, o cotidiano político do nosso Conselho. Perguntava o que opinião tem sobre o atual panorama local. O que pensa da coligação criada e responsável pela liderança do município? Eu muito francamente, e não é para fugir à questão, não tenho seguida a vida política do município a esse nível, que é um nível de muito pormenor. Enfim, não sei pronunciar-me. Quer dizer, não é uma coligação... Como é que classifica? Para já, a gênese da mesma portanto, eu penso que é perfeitamente legítima. Agora, é preciso é ver que política, o que é que na prática essas políticas conduzem. Repare, quando estive aqui, chegámos a ter acordos pós-eleitorais entre a CDU e o PSD. Portanto, eu não tenho nada, não acho uma coisa contra a natura em determinadas circunstâncias. Ou com o PS, como aconteceu várias vezes. E, portanto, aqui penso que há um arranjo entre o PS e o PSD. Portanto, enfim, quer dizer, a nível local, eu acho que para a política nacional isso não faz sentido, mas a nível local eu acho que há várias soluções que podem parecer bizarras. Agora, eu não sei pronunciar-me sobre se está a funcionar bem ou mal, não sei. Que comentário lhe merece o forte crescimento do Chega no Conselho e que teve clara influência nos resultados eleitorais e na constituição do atual Executivo? Pois, isto há muita gente apavorada com esta questão do crescimento do Chega, com o crescimento chamado nacionalismo populista. Enfim, acho que é preciso ter, de facto, preocupações e fazer uma observação rigorosa das razões. Quando há bocadinho se dizia que hoje em dia é muito difícil a intervenção política porque há muita falsificação de notícias, muita explicitação de opiniões que são falsas para deteriorar o político. Tudo quanto é político é mau. Mas isto é colocado por pessoas que querem vir para a política, que é o caso do Chega. Eles não querem ser empresários, eles querem ser políticos. Mas dizem mal dos políticos. Ora bem, e portanto esta contradição tem que ser suficientemente analisada, e sem medos, Aliás, repare, o André Ventura, que começou a sua vida em Loures, eu estive a ler com atenção, já aqui há uns tempos, a sua incursão política. Ele é um homem, o André Ventura não é parvo nenhum, é um indivíduo até com formação, e aquilo são opções que ele faz de slogans e de ditados que lhe servem, que servem o marketing. Eu até às vezes tenho dúvida que ele pense de facto aquilo, mas enfim, porque de facto aquilo é para a questão dos ciganos, a questão de toda este estigma que ele lança, aquilo é para provocar, porque sabe que há pessoas que dizem sim, mesmo que não sabem bem porque é que estão a dizer que sim.
Portanto, eu, de qualquer forma, acho que é um problema, digamos, importante a ter em conta a nível nacional, a nível da Europa, mas eu, mais importante do que isso, acho que grave, é a deriva que as sociais-democracias tiveram na Europa para a direita. As sociais-democracias, os partidos do centro e do norte da Europa, que fizeram as coisas magníficas, digamos, quando havia dinheiro no pós-guerra e havia o receio do comunismo, não é? E então fizeram muita obra social, isso praticamente desapareceu. Quer dizer, a social-democracia sueca, norueguesa, dinamarquesa, desapareceu. Agora, quem lá está é a extrema-direita e depois um centro mais ou menos assim. Porquê? Porque se esvaziou a força da social-democracia. A social-democracia diluiu-se no neoliberalismo. E por isso não haver grandes estadistas, digamos... Esta realidade é que permite a invasão deste centro pelo populismo, pelo lado de fora. E é esta razão que fundamentalmente que se está, e também, digamos, e daí o enfraquecimento de forças de esquerda, não é? Por variedíssimas razões. E nessa linha, perguntava-lhe, desde que saiu em 99, que análise faz ao trajeto seguido pelo PCP em Loures? Eu, daquilo que segui, penso que houve um bom... Enfim, quando eu saí em 99, a CDU continuou com o seu trabalho no Executivo Municipal. Eu acho que foi um bom trabalho, aliás, eu revejo-me em todo aquele trabalho que foi feito, mas, de facto, os resultados eleitorais não corresponderam às iniciativas. Depois, repare que isto demonstra a capacidade do que faz uma boa candidatura, uma boa proposta com o Bernardino. A CDU conseguiu ter de novo, digamos, recuperar. Portanto, estes são, aqui em Loures, isto é uma zona de marés, não é? Quer dizer, é uma zona em que, entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata e o Partido Comunista, CDU, não é? Há aqui um jogo de influências. Bom, há quem diga, e as análises muitas vezes correspondem a isso, a que o decrescimento do PCP eleitoral do PCP, por razões muito complexas, que é difícil, digamos, aqui analisar, pode vir, digamos, a inverter este modelo e permitir também, não por culpa do PCP, mas invertir que haja muito espaço que baseando-se no populismo, invada digamos, também este Conselho. Não sei se assim será, eu tenho sempre... O Chega diz que tirou a presidência da Câmara à CDU no último ato eleitoral. Pois, não sei, não fiz essa análise. É claro que eu penso que isso também pode ser um slogan do André, do Nunes. Do André Ventura. Do André Ventura. Porque... Em Loures está o Bruno Nunes, que é um dos braços direitos. Não, pois, sim, mas quer dizer, pode ser um slogan, digamos, para polarizar. Eles utilizam muito esses jogos verbais. Subscreve a rápida e nunca justificada saída do Bernardino Soares da vida do Conselho, imediatamente após a derrota eleitoral. Não acha que muitos dos seus eleitores, que são muitos mais do que aqueles que são votantes do PCP, possam ter ficado desiludidos e abandonados? Bem, portanto, julgo que me está a dizer porque é que depois... Ele perdeu e imediatamente saiu, manteve-se como... perdeu o cargo, não esteve presente em nenhuma reunião da Câmara e imediatamente abdicou e nunca deu uma explicação, nós já o convidámos, eu posso dizer, nós já o convidámos porque acho que é importante fazer esse período, passou um período, nós é preciso agora talvez fazer essa explicação, porque muita gente não percebeu. Porque é que não se manteve como vereador? Sim, o que é que aconteceu? Eu não o conheço o pormenor, não quero, portanto, é que não conheço mesmo. Imagino que pode haver vários tipos de explicações, inclusive questões de natureza familiar, ou questões às vezes de saúde, não sei se é o caso ou não, que levam a que as pessoas, por qualquer motivo, têm que abandonar determinado ritmo de participação e recolher-se ou ir para outro tipo de atividade, enfim, menos exposta. Há uma coisa que eu tenho certeza, o Bernardino não é pessoa para se acovardar ou para, por uma questão de conformismo e comodismo, fugir das suas obrigações. Não é. Agora, pode ter... Eu acho que seria uma boa coisa pôr-lhe o problema pessoalmente, porque eu não sei se não houve outras justificações
que levassem... Ele, entretanto, foi candidato da CDU agora para as legislativas por Santarém. Pronto, também é uma questão política nacional. Sim. Os partidos reservam muito, vários partidos escolhem os seus principais dirigentes para concorrer em vários pontos do país, não é? Como é que classificaria o trabalho desenvolvido pela CDU atualmente no Conselho e da ideia que tem? Muito pouco. Conheço muito pouco. Conheço muito pouco. Eu não queria sequer pronunciar porque eu conheço muito pouco. Que perfil de liderança, estamos outra vez em período pré-eleitoral, no próximo ano haverá eleições autárquicas, qual é o perfil de liderança que recomendaria para o PCP tentar recuperar aqui o poder autárquico? Ou seja, prefere uma figura de abrangência nacional ou um candidato com um melhor conhecimento da realidade local? O ideal é as duas, que aconteceu um bocadinho com o Bernardino de Soares. Mas se tivesse que optar por um destes perfis, qual é que aconselhava para o PCP tentar recuperar? É muito difícil teorizar sobre o que é um perfil ideal, exatamente por isso que disse, porque há várias possibilidades e às vezes, quando menos se espera, aí se tem a equipa que depois casa bem com os desejos das populações e dos eleitores. Formulações assim, muito teorizantes, tenho muita dificuldade em divagar sobre isso. Olha, eu, por exemplo, não sabia nada de Loures, nem nunca tinha cá morado. A família da minha mãe tinha raízes aqui também no norte do Concelho de Loures. Foi por isso que eu, aliás, vim para cá. Quando propuseram, sugeriram que eu fosse candidato à Amadora. E eu, passado 15 dias ou um mês de pensar naquilo, disse, muito obrigado, Amadora. Eu, a essa missão, identifiquei-me mais com ela. Mas, portanto, eu não tenho muita dificuldade em formular essa... O atual Presidente Ricardo Leão afirmou-nos, agora há 2 meses, enquanto ele por cá andar, o PCP nunca mais voltará à área do poder. Que comentário merece esta convicção? É um comentário leonino. Quer dizer, não sei se ele... Leonino é no sentido do Sporting. Do Sport, não. Quer dizer, leonino, é uma dentada muito forte. Não sei se enfim, oxalá que não parta os dentes. A nível nacional, e para terminarmos o nosso alinhamento normal, fica só depois as últimas 4 questões, que eu peço uma classificação de 0 a 10, que é a forma tradicional como encerramos os nossos Louros em Podcast. Mas uma última questão, a nível nacional, os resultados do PCP vão de desgraça em desgraça. O que tem falhado e o que ainda será possível fazer para inverter esta preocupante tendência? É impossível fazer uma apreciação de um tão sério problema que, do ponto de vista político-eleitoral, aquilo que disse é uma realidade. O PCP sabe-o. E, portanto, exigirá respostas com muita profundidade e muita coragem. Até porque, de facto, há aqui questões que são nacionais, há questões que são internacionais, há questões ideológicas, há questões económicas, socioeconómicas, que levam a que, muitas vezes, a ligação muito forte que as pessoas do PCP e o PCP têm com as populações, nos vários pontos, em todos os pontos do país, às vezes não tanto quanto seria desejável, mas depois não se convertam em votos. Bom, há muito voto que tem sido, independentemente dos deméritos e dos erros que o PCP possa cometer, não é? Em vários táticos, em várias estratégias, às vezes numa frase que se diz e que não é tão suficientemente, não é feliz, não é feliz, e tudo isto hoje em dia na comunicação é imediatamente multiplicado, polarizado, até à exaustão. Portanto, independentemente disso, eu julgo que há, de facto, necessidade de dar respostas e sobretudo, com jovens, e que o PCP tem dirigentes, jovens dirigentes, enfim, como é um jovem dirigente, o atual secretário-geral, e que tenham ligação à vida concreta nacional e também capacidade de comunicação. Porque, de facto, é importante ter essa capacidade de comunicação. Quer dizer, um líder partidário não é só
não é só um comunicador, digamos, comunicador de serviço, digamos, sim. para apresentar as súmulas das reuniões. Panfletário não tem Quer dizer, não é um comunicador, não tem que é valer um mais, jornalista. tem que valer mais que tem isso. que ter outra dimensão e a síntese disso tudo muitas vezes é difícil. Quer dizer, não se descobrem gênios todas as décadas. Não é? E, portanto, enfim, creio é que as necessidades socioeconómicas, políticas e ideológicas hão de acabar por dar frutos em termos, não são coisas de milagres, porque isso não acontece, mas em termos do reconhecimento da realidade objetiva das coisas, tanto a nível político... A sua esperança é maior que a preocupação ou que a apreensão neste momento? Eu não tenho fé, mas tenho confiança e acho que, não obstante o panorama não ser bom, continuo com confiança que possam vir resultados melhores. Caro Demétrio Alves, agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade, foi uma conversa extremamente interessante. Nós costumamos fechar sempre, eu tenho 4 frases para lhe propor, peço-lhe uma classificação de 0 a 10. Okay. Se precisar de pintar... 0 é mau e 10 é excelente. Se precisar de pintar alguma resposta também esteja perfeitamente à vontade. E a primeira é simples. Qual é a possibilidade real de um regresso do Demétrio Alves à vida política partidária de forma ativa? 0. Está respondida por si. 2. Qual é o nível de valorização da marca Loures nestes 25 anos? Valorização nestes? 25 anos, que entretanto passaram desde a sua saída até o dia de hoje. Diria que está aí nos 4, 5. 4, 5. Daqui a 20 ou 30 anos, Portugal será um país mais confortável, mais fluido, melhor organizado, mais bonito, porque existe um sério compromisso na valorização do desenvolvimento e ordenamento territorial? Tenho que responder 0 a 10, mas depois pode complementar a resposta. Não, quer dizer, depende da votação na CDU. Se for possível um aumento da votação da CDU e, enfim, do meu ponto de vista, nas forças de esquerda... Mas no caminho atual acha que há essa preocupação de tal forma que vai influenciar? Na atual trajetória e no atual contexto, eu diria que não e, portanto, tinha que dar 3 ou 4. Okay. Mas, enfim, aponto para 5, 6, por uma questão de confiança. Para terminar, e a nível internacional, e pelas piores razões, pedia-lhe que atribuísse um coeficiente de culpa a cada um dos lados no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Entre cada um dos lados, mas falta aí um lado, que é a NATO e os americanos. Então, são 3. Pode aplicar os coeficientes. Pois é, que eu acho que eu distribuía equitativamente as responsabilidades. A guerra da Ucrânia não começou em 2022. É uma ignorância e uma falsificação, diz ele. Começou muitos anos antes. E, portanto, eles repartem responsabilidades. É claro que a Rússia invadiu, eu condenei, mas é evidente que é preciso condenar também a ação da NATO, a ação beligerante de forças nazis dentro da Ucrânia e que está a conduzir a uma situação muito grave para a Europa. É preciso que as pessoas ponham a mão na consciência quando dizem vamos mandar mísseis, em vez de dizer vamos nos sentar para conversar e arranjar soluções. Isto é fundamental para salvar vidas e para salvar o território. Qualquer dia veremos se isto continuar. Podem vir. E não é porque a Rússia venha invadir. A ideia de que a Rússia vai invadir a Europa é tão verdadeira como as armas que o Iraque tinha. É uma falsidade como outra qualquer. Agora, a tensão e a situação belicosa que existe tem que se lhe pôr um ponto final em termos de condições para negociações. Repare, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não há estado de paz. Há uma situação de impasse, de negociações. Epá, ao menos que se vá para isso. Não há possibilidade. Vamos parar, não se vai bombardear, não vai morrer mais ninguém, não vai haver mais destruição e vamos, de facto, negociar diplomaticamente. É claro que com este caminho de provocação, de alimentação, é muito complicado. Carlos Demétrio, muito obrigado pela sua disponibilidade.